Está começando o melhor podcast de história. Pode história, venha. Pode história, pode história, pode história, pode história. Bem-vindos a mais um programa da nossa ilustre rádio Histórias do Mundo. Eu sou a apresentadora Bruna Vitória e no nosso podcast de hoje falaremos sobre um assunto intrigante, polêmico e desafiador: o sistema econômico e as mudanças sofridas ao longo do tempo no continente africano. Para essa interessante conversa, convidamos um importante especial convidado, João Pedro Alves, cientista social e historiador pela Universidade de Oxford, líder de várias pesquisas sobre a África, assim como sua cultura e fatores históricos sociais. Ou seja, um dos melhores nesse assunto. E seja muito bem-vindo, João! Muito obrigado, fiquei extremamente feliz com o convite. E eu espero que seja uma entrevista produtiva para todos aqui. Acredito que também será uma ótima fonte de informações para os nossos ouvintes, não é mesmo? Mas enfim, João, nós estávamos esperando por um bom tempo aqui a sua ilustre visita ao nosso estúdio para nos explicar sobre alguns conceitos históricos sobre a África. E ficamos muitíssimo felizes em ter você como nosso convidado especial de hoje. Primeiramente, João, gostaríamos que você começasse explicando sobre os impactos sofridos pela África no século XIX. Como se deu isso? Como foi isso? São várias questões a serem respondidas, né? De fato. Mas assim, a gente está vendo um período de um século, então não são poucas coisas que acontecem durante esse processo, mas acredito que um dos mais marcantes é o neocolonialismo no final do século XIX e início do século XX. Ele vai proporcionar à conjuntura africana, à conjuntura desse continente, um processo que se baseia na exploração. Neocolonialismo porque ele estabelece as mesmas bases do colonialismo anterior, só que com a nova proposta. Que proposta é essa? A busca tanto de matérias-primas, as bases continuam, como eu disse, a busca de matérias-primas, a busca de mão de obra, mas eles também vão nessa busca de um mercado consumidor. Então, eles vão nessa lógica exploratória justamente para expandir as fronteiras, lembrando que a gente está iniciando nessa lógica de livre mercado. E a África sofreu muito com essa exploração, não é? De forma incisiva. Realmente, assim, uma coisa bem, bem triste mesmo que aconteceu. Mas e sobre o processo do colonialismo africano? Você citou, né? E eu gostaria de saber se você poderia nos falar um pouco melhor sobre. Tá, o colonialismo africano, ele começa ali pelo século XV, ele é impulsionado principalmente pela monarquia, né, e também pela igreja. É válido lembrar que na Europa a gente estava vivendo um processo de reforma protestantista, então durante essa reforma a igreja perdeu muitos fiéis, então ela financiava grande parte dessas explorações para conhecer esses novos continentes, lembrando que a própria Inglaterra já tinha descoberto a América do Norte, então eles foram justamente, apesar de ter aquele mito, né, não, que foi procurar a Índia e esbarrou aqui do nada, não foi, ele foi para o outro lado completamente oposto, mas assim... O conceito certo seria descoberto ou invadido? Porque assim, invadido. Né? Hoje em dia vemos muitas questões sobre esse conceito, sabe? Sim, de fato. É porque nessa coisa, né, a gente tá. Como a gente tá por áudio, eu tô fazendo bastante aspas com a mão. Mas, enfim, é invadido, sim. Entendi, sim, João, entendi. Mas então, você acredita que o colonialismo, como você citou, né, está ligado ao comércio e ao capital? Porque assim, né, o colonialismo está realmente ligado ao lucro, como você mesmo disse, e nós entendemos isso. Mas e na queda do sistema mercantilista pela substituição do liberalismo? Essa queda enfraqueceu a prática colonialista? O que rolou? O que aconteceu? Sim, de fato a gente tem essa conjuntura. E essa substituição do sistema liberal
do sistema mercantilista pelo liberal, ele, Uhum. na verdade, não vai enfraquecer essa prática colonialista. Entendi. Ele vai fortalecer, ele vai modificar, melhor dizendo. É válido lembrar que, como eu disse, ele só vai mudar as bases, mas a essência continua a mesma. Entendi. O que vai mudar também é onde o dinheiro vai se concentrar. A gente estava falando no Estado moderno de uma conjuntura de acúmulo de riquezas nas mãos dessa monarquia, nas mãos desse rei, desse soberano, enfim. Entendi. E quando a gente olha para o contexto liberalista, a gente está falando das concentrações não, na circulação de renda pela burguesia. Então, o que vai mudar é principalmente todo esse processo e a consagração do livre-cambismo, a consagração da livre concorrência, essa consagração da liberdade do trabalho e essa liberdade comercial, que, Entendi. inclusive, com a segunda Revolução Industrial, veio Uhum. junto com ela a implementação de leis trabalhistas. Então, também foi um dos fatores que podem ser apontados para essa expansão, né, para essa exploração, melhor dizendo, do continente africano nesse neocolonialismo. Entendi. Então, realmente, assim, muitas questões, né? E bom. Sim, inclusive tem até uma frase, não me recordo de quem, que fala Uhum. tudo não se move se não for pelo dinheiro, algo, algo similar a isso, mas é essa a Aham. lógica. Então, você colocaria essa frase como representante de todo esse processo, né, no caso. De todo esse Sim, processo. tudo é movido pelo dinheiro, tudo é movido Uhum. pelo dinheiro. Entendi. Mas, bom, eu sei que você, João Alves, é um historiador renomado brasileiro e está representando muito bem o Brasil aí nas ciências sociais, né? Está sendo um ótimo cientista social e historiador, que é realmente incrível, porque aqui nós prezamos muito pelo seu trabalho e somos muito seus fãs. E eu ainda quero autógrafo depois, hein? Mas então, João, você poderia explicar como o imperialismo surgiu, ainda pensando no continente no olhar do continente africano, porque assim, né? Estamos em um momento reflexivo, pois sabemos que a África sofreu muito com toda a expansão e que atualmente as situações que se passaram são vistas na perspectiva europeia, apagando totalmente a visão dos africanos, né, que foram ali os explorados e os oprimidos durante muito tempo. Então, Sim, assim, João, como foi para os africanos olhar esse imperialismo surgindo, sabe? tá. Tem uma frase de uma música de Caetano Veloso que ele fala: Uhum. é que Narciso acha feio que não é espelho. E Aham. Sampa, inclusive, a música. Então é muito sobre isso. Então, assim, a verdade vivida por esses povos não é interessante para a mídia, porque a mídia a gente precisa entender que ela se concentra na lógica eurocêntrica. Então Aham. é importante a gente conseguir compreender. Mas até hoje ainda estão tendo algumas tentativas de reparação histórica, por menos que sejam. Entendi, É, João. e todas as ações, por maiores que elas se apresentem, ainda são eficientes. Uhum. Tem dados hoje que a gente consegue compreender a magnitude de todo esse contexto. A gente sabe hoje, por exemplo, que no contexto da Alemanha, por exemplo, no genocídio da Namíbia, entre 1904 e 1907, cerca de 75 a 100 mil pessoas foram mortas, foram chacinadas simplesmente por serem. Então, é muito complicado, porque, assim, em troca dessa vida de 100 mil pessoas, a Alemanha hoje, nessa tentativa, né, estou fazendo entre aspas de novo, nessa tentativa de reparação histórica, ele oferece no ano agora de 2021, 1,1 bilhão de euros, sabe? Entendi, entendi. Então, Então, assim, é bem. ridículo, porque assim, a Uhum. gente tem um termo que se utiliza para falar do extermínio de culturas, que é o epistemicídio. Então, Aham. além da morte de todas as pessoas, foram a morte e a apropriação de culturas. Uhum. Muitas obras de arte, objetos religiosos, foram levados para a Europa e continuam lá até hoje,
não como arte, não como uma coisa bela, mas como uma coisa exótica, E é como uma com coisa uma de se questão olhar de também longe. eurocêntrica, né? Exatamente. Entendi, Então, realmente. a apropriação da cultura desses povos foi e continua sendo enorme. E qualquer reparação histórica desse Entendi. genocídio, desse epistemicídio, ainda continua sendo extremamente pouca. Entendi, João. Bom, João, agora entramos em uma parte do programa, né? Os nossos seguidores mandam mensagens e perguntas que eles tiveram durante o programa. E, bom, aqui temos. Deixa eu ver. A ligação aqui de um seguidor chamado Marcelo Mendonça. Marcelo perguntou assim. Marcelo disse aqui. Bom, primeiramente, João Alves, queria que você soubesse que eu sou muito seu fã. Olha só, hein? Arrasando o coração do fã. Mas, enfim, o Marcelo Mendonça ele perguntou o seguinte. Bom, eu queria saber se a África foi dividida por esses estados no imperialismo. Como houve isso? Esse é um documento dessa partilha? É a pergunta aí do nosso querido Marcelo Mendonça. Beijo, Marcelo. Ok, a gente tem alguns documentos históricos dessa repartição e dessa divisão, mas o problema é que, assim, nada foi realmente concreto. Esse processo de separação, esse processo de extermínio que aconteceu na África, ele proporcionou uma conjuntura que, assim, o europeu, ele chega na África, tá? E ele diz, olha, esse pedaço aqui é meu, esse pedaço aqui é seu, esse pedaço aqui é seu. E lá, eles dividem entre si. Só que, entre todo esse território, a divisão, é importante a gente lembrar que a gente está falando da divisão de um continente inteiro. Então, é algo assim exorbitante, algo desproporcional para a gente conseguir absorver. Né? Então, assim, eles ignoram completamente a diversidade e os povos ali existentes, os territórios de cada povo, e diz, olha, você vem para cá, você vai para lá, e, tipo, ignoram isso completamente, fora os próprios interesses. Então, o que acontece é justamente esse processo, tá? Então, os países estabeleciam essas concorrências e, mesmo assim, esse processo de ignorar essas culturas, também isso, tanto que o atrito que aconteceu entre esses países europeus proporcionou a Primeira Guerra Mundial. Entendi. Então foi essa a partilha da África, né? Exatamente. O Marcelo acabou de mandar aqui outra mensagem dizendo que entendeu muito bem e que ficou muito claro. Dizendo que é muito seu fã e admirador do seu trabalho. Diz que você é um ótimo historiador. Olha só, hein? Muito obrigado. Bom. Tem mais uma aqui. A Djamila Ribeiro, uma das nossas seguidoras mais fiéis aqui, né? Mandou aqui mais uma pergunta. Ela perguntou aqui, ó. O que seria o anticolonialismo e se isso realmente existe na África? Tá, o anticolonialismo foi um processo de negar a influência desses países, de lutar contra essa influência, melhor dizendo. Isso não foi só presente na África, mas também foi presente, por exemplo, na Índia. A gente tem grande figura, por exemplo, Mahatma Gandhi, na Índia, contra esse colonialismo. Então, existiu sim, e foi muito forte em algumas localidades, mas grande parte dos movimentos, ou melhor dizendo, quase todos os movimentos, né, foram reprimidos e verdadeiros genocídios acabaram acontecendo. Entendi, realmente sim, uma questão muito complicada, né? E chegamos ao fim aqui do quadro Pergunte ao Convidado. Mas bom, João, sem mais perguntas, sem mais ligações, e perto do nosso tempo limite de rádio, o programa está chegando ao fim. Mas próxima semana teremos mais perguntas, novos entrevistados e mais gente em cena. Hoje ficamos aqui com o tão sábio historiador João Alves. Desejamos a todos uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Foi muito obrigado pela aqui, entrevista. Alves. Espero te ter aqui mais vezes. Tchau. Muito obrigado. Tchau, galera. Tchau. Até a próxima.